paz, meus irmãos, boa noite a todos. Como os irmãos sabem, esse mês nós temos meditado sobre o tema espiritualidade offline, reflexões durante o exílio no livro de Daniel. Então, meus irmãos, apenas recapitulando, não iremos tomar muito tempo, começamos bem atrasado o culto hoje por causa dos problemas técnicos. Nós temos falado que a sociedade babilônica é a sociedade pós-moderna, que são alheios aos princípios bíblicos, né? Então nós estudamos, meditamos na palavra do Senhor, Daniel, capítulo 1, aonde Daniel foi levado à Babilônia, ele mais 3 jovens, né, que a Bíblia, o livro de Daniel relata, lógico que foi mais alguns, mas o interessante que relata a esses jovens a relevância desses jovens. E por que Daniel foi relevante? Então nós falamos no capítulo 1 sobre a linha de limite que Daniel estabeleceu. Ele criou uma linha de limite onde foi oferecido a ele a participar dos banquetes do rei, né? E vários outros privilégios. Mas Daniel, não desejando, não querendo se contaminar com as coisas, e nós falamos que envolvia toda uma cultura, uma ideologia, seja na questão sociológica, seja na questão religiosa, Daniel estabelece uma linha de limite, preservando a identidade dele e mantendo a sua relevância. E nós falamos que essa identidade de Daniel foi formada não naquele tempo, mas foi trabalhado, moldado o caráter de Daniel no princípio bíblico, totalmente oposto à Babilônia, que é a sociedade que são alheios aos princípios bíblicos. E nós falamos sobre essa moldagem desde bebê, criança, né? Daniel então estabelece essa linha de limite para quê? Para preservar a sua identidade. Identidade é a característica que o indivíduo possui, né? Então, Daniel, assim, preservando a sua identidade, ele mantém a sua relevância. Então, nós temos falado sobre a frase de John Locke, que o homem é produto do meio, o homem é como uma folha em branco e ele é exatamente o que o meio imprime sobre ele, né? Daniel já havia sido formado sobre os parâmetros bíblicos da Torá, né? Desde criança, onde a Bíblia já ensinou o povo de Israel e nos ensina que desde criança, aquelas crianças iam ao campo com os pais, iam ouvindo a palavra, sentava-se à mesa, ouvia a palavra, a mãe amamentando o seu bebê, tinha que ir falando a palavra. Então todo o trabalho já havia sido moldado em Daniel. Então Daniel não é produto do meio babilônico, mas Daniel é produto que foi trabalhado em Judá. Isso nós falamos no capítulo 2, que nós falamos semana passada sobre transformando o momento de crise e sendo bênção para os outros. Bom, no capítulo 2 nós temos Daniel sendo mais uma vez relevante. Nós estudamos sobre o sonho que Nabucodonosor teve, e este sonho perturbou o rei Nabucodonosor, tirou o sono do rei Nabucodonosor. Porém, Nabucodonosor agora fala que se alguém não contasse o sonho e não interpretasse o sonho, ele iria matar, e ele dá um decreto. Mas ali, reunido com aqueles homens, tinha um servo de Deus, de Judá. E este homem, então, pede mais um tempo a Arioque para que orasse a Deus. E ali ele pediu para os seus amigos ajudar ele em oração. E mais uma vez Daniel se mantém relevante àquela sociedade. E Deus dá o sonho a Daniel. E Daniel interpreta o sonho. E então Nabucodonosor se prostra diante do Deus de Daniel. Hoje nós iremos meditar sobre relevância e perseguição, que é o capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel, nós não iremos fazer a leitura agora,
de ponta a ponta, uma por causa do tempo e por causa também de ser longo. Então nós iremos abordar alguns versículos, e nesses versículos Deus irá falar ao teu coração. Então, capítulo 3 de Daniel, versículo 1 ao 3, diz-nos assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, de 27 metros de altura, e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Bom, no dia de hoje, nós iremos meditar sobre o sistema que nós vivemos, que é o sistema babilônico, aquele sistema alheio aos princípios bíblicos. Ele nos convida a todo momento, ele nos convida todos os dias, e às vezes não é somente um convite, ele quer nos obrigar, quer colocar goela abaixo, como se diz, a nós que não somos deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Este mundo carrega em si o princípio babilônico, o princípio alheio aos parâmetros bíblicos. Então, curvando-se diante de um sistema. Note vocês no versículo 1 que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura. Era uma estátua enorme, imponente, e as coisas que o sistema babilônico nos impõe, eles tentam impor de algo imponente, algo grande, né? E Nabucodonosor faz essa estátua de 27 metros de largura e colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. A estátua ali significa toda uma cultura, todo um sistema que a Babilônia, que o sistema babilônico cria. Então não era apenas se dobrar diante de uma estátua, era se dobrar e aceitar a cultura babilônica, o sistema babilônico, lembrando, o sistema alheio aos princípios de Deus, aos princípios de Judá, aos princípios do parâmetro bíblico. E é interessante, uma coisa que eu gostaria de frisar para os irmãos, é que o sistema babilônico não é diferente do sistema nosso. Na verdade, como eu disse, o nosso sistema que nós vivemos no mundo é o sistema babilônico. E você vê isso, que o sistema do mundo usa todo tipo de influência. Note vocês no versículo 2 e 3, em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram. Note vocês, meus irmãos, que para exercer influência na cultura, para exercer influência no sistema, como se diz, né, entre aspas, nesse convite não tinha pé rapado. Nesse convite estava toda a elite do sistema. Vamos dizer assim, que ali estavam atores de Hollywood, que ali estavam atores de canais, que ali estavam atores que atuam em programas da Netflix. Você não vê um comercial de um carro, ou seja lá algo de marca poderosa,
usando alguém que não seja conhecido. Você não vê em uma revista alguém usando de influência que não seja conhecida. Pelo contrário, se você for ver essas campanhas que acontecem nas redes de televisões em prol de padrões de sistemas alheios aos princípios bíblicos, quem que essas campanhas usam para influenciar as pessoas? É alguém que está em vista, é alguém que está na mídia, é alguém que tem um grande poder de influência. Então, imagine comigo que nesse sistema babilônico não tem nada diferente do sistema do mundo de hoje, o sistema babilônico que nós vivemos. Quantas vezes nós vemos pessoas evangélicas da igreja sendo influenciado por pessoas que são totalmente alheias aos princípios bíblicos? Quantas vezes nós vemos pessoas comprando as ideias, comprando a ideologia de um sistema, por causa daquela pessoa que está exercendo a influência, que é alguém de mídia. E assim, essas pessoas acabam acompanhando junto. Por quê? Porque não conhecem os princípios bíblicos. Errais por não conheceis as Escrituras. E o sistema babilônico e o sistema do mundo é a mesma coisa. Usa-se pessoas de grande influência que acabam influenciando outras pessoas de outras nações. Seja, então, trazendo para os nossos dias, usa pessoas de influência para exercer influência de pessoas que não é deste mundo. É do céu. E não tem nada de diferente. Então o versículo 1 e 2 nos mostra que se dobrar diante dessa estátua era se dobrar diante de uma cultura, de um sistema que não tinha os seus princípios bíblicos. E Nabucodonosor usa aqueles que tinham o poder da influência, aqueles da elite. E note vocês que todo um teatro foi armado, tinha música, tinha banda, tinha tantas outras coisas para mexer com as emoções das pessoas, para que as pessoas se viessem se prostrar. Mas quando chegamos no versículo 3, no capítulo 3, 4 e 6, diz-nos assim: então o arauto gritou, povos de todas as raças. Não é só para a Babilônia. Não é só para quem é da Babilônia, não, é para povos de todas as raças, nações e línguas. O sistema não está somente em Americana, o sistema babilônico não está apenas somente no estado de São Paulo, o sistema babilônico não está apenas no Brasil, é no mundo que as pessoas influenciam as outras para se dobrar diante de uma cultura totalmente antibíblica. Povos de todas as nações, línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. E quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Note vocês que não tinha muita opção de escolha. Havia toda a influência, havia a cultura, havia um cenário montado, havia uma peça teatral enorme, havia música para contagiar as pessoas, mas quem não obedecesse seria lançado de imediato na fornalha ardente. O que eu quero lhe falar é, assim também somos nós. Nós que temos os nossos conceitos e princípios bíblicos. Por causa desses conceitos, mesmo onde as pessoas dizem que vivemos num país ou num mundo democrático, onde
o Estado é laico, mas mesmo assim, por causa dos nossos princípios bíblicos, por causa que nós não somos daqui, nós somos de Judá, nós somos a nação eleita, por causa disso, nós também somos lançados na fogueira. Eu quero lhe dizer uma coisa antes de entrarmos nesse tema. O pastor Ricardo Agreste tem uma frase que diz assim, verdadeiros discípulos de Cristo, pela própria natureza de seu chamado e missão, jamais deveria estar associada a qualquer tipo de prática de rejeição, de discriminação ou perseguição de pessoas, seja por etnia, seja por comportamento, opinião ou crença. Nós, como discípulos de Cristo, nós não podemos estar engajados nesse grupo da rejeição, da discriminação ou da perseguição, porque nós somos, por causa da nossa própria natureza de discípulo, de ser chamado e ser enviado para uma missão. Porém, isso não nos tira o nosso direito de nos posicionar de forma pacífica. De forma pacífica. Porque hoje nós vemos líderes incentivando as pessoas a se posicionar com seus conceitos bíblicos, porém de formas agressivas. E esse agressivo que eu digo não é de confrontamento bíblico, mas sim de posicionamento que se parte até para agressões físicas. Nós, como discípulos de Cristo, nós não podemos estar associados a qualquer tipo de rejeição, de discriminação e de perseguição. Porém, isso não tira os nossos direitos de nos posicionar de forma pacífica a nossas convicções. Porque nós não somos daqui. Nós temos as nossas convicções, e as nossas convicções estão na palavra de Deus. O porquê eu estou dizendo isso? É porque o sistema babilônico quer nos obrigar a nos prostrar. O sistema babilônico nos obriga a nos prostrar diante dele, porque senão nós somos lançados numa fornalha, nós somos perseguidos. Assim como no tempo da igreja primitiva, quando elas diziam, olha, adora César, e eles falavam, não, Deus, Cristo é Deus e não César. Cristo é o Senhor, Kyrios, Cristo é o Senhor. E por causa disso, eles eram lançados a leões, a bestas feras, amarrados em fogueira, e tantas outras coisas. Por quê? Por causa da sua posição aos seus princípios bíblicos. Porém, o sistema quer nos obrigar a nos prostrar. E eu vou te mostrar nos dias de hoje como que é. No versículo 6 de Daniel, quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Você está vendo uma foto aí. E essa foto é de Howard Schultz. Quem é ele? É presidente da Starbucks. E ele foi convidado uma certa feita, esse Howard, a falar sobre liderança numa igreja de Chicago. Porém, o movimento LGBT, quando soube que ele iria falar em uma igreja, lançou-se uma campanha na internet para que nenhum mais simpatizantes deste movimento gastasse $1 sequer na Starbucks. O que eu quero lhe dizer é, o sistema do mundo se posiciona e tentam nos forçar a nos prostrar também diante deles. Mas nós, como os discípulos de Cristo, que não podemos estar associados a nenhum tipo de rejeição, a nenhum tipo de perseguição, não podemos.
Mas assim como os outros têm direito de se posicionar no seu conceito totalmente antibíblico pós-moderno, nós que somos de Judá, que não somos da Babilônia, nós também temos o direito de forma pacífica nos posicionar e não se prostrar diante da estátua. Nós também devemos nos posicionar e não se prostrar diante de uma cultura alheia ao princípio bíblico. Nós não somos daqui, somos de Judá. E é engraçado que ele iria pregar, eu ouvi essa história, na igreja de Bill Hybels, em Chicago. E no dia, naquela noite, o pastor Ricardo, que estava presente, falou que, lotada a igreja, Bill Hybels falou: olha, vocês sabem o que aconteceu? E o porquê Howard não veio? E eu sei que na mente de vocês, no coração de vocês, vocês estão doidos para pagar na mesma moeda, fazer uma comoção nas redes sociais para nenhum evangélico mais gastar $1 sequer na Starbucks. E Bill Hybels fala assim: e eu lhe dou um conselho nesta noite. Na hora que você sair daqui, não vá direto para a sua casa. Passe na Starbucks e pegue um café e leve para a sua casa. Porque nós somos discípulos. Somos discípulos de Cristo. Mas não é porque nós não nos prostramos, não é porque nós... Entenda bem, você não deve rejeição, discriminação, não deve estar associado ao discípulo de Cristo. Mas você tem uma posição, e a posição é que você não é daqui. Você é do céu, você é de Judá. E nós devemos tomar essa posição. O sistema quer nos obrigar a nos prostrar. E por causa disso, muitos cristãos estão sendo lançados nas fornalhas. Não nas fornalhas de fogo, mas estão sendo discriminados. Estão sendo perseguidos, não como em alguns países a morte, mas estão sendo perseguidos na escola, no trabalho, na família. Por quê? Porque ele se posicionou com os seus princípios bíblicos, não exercendo a discriminação, a rejeição e a perseguição. Mas mesmo assim, ele expôs as suas convicções. Louvado seja o nome do Senhor. Uma decisão sobre princípios e não por ocasião. É isso que esses jovens, Misael, Azarias e Ananias faz. É isso que esses jovens fazem. Eles tomam então uma decisão. Capítulo 3 de Daniel, versículo 16 e 18. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Eles tomaram uma decisão sobre os seus princípios. O que é princípios? Princípios significa que determinada pessoa possui atributos morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano. Qual eram os princípios morais e éticos dele? Era a Torá. Quais são os princípios morais e éticos nossos? É a bendita e santa palavra de Deus. Nós temos uns princípios, e os nossos princípios não podem ser deixados de lado conforme a circunstância ou a ocasião.
A ocasião e a circunstância para Misael, Ananias e Azarias era totalmente contrária. Lembre-se que nós temos falado, eles não tinham o templo, eles não tinham pais observando, eles não tinham seus mestres observando, mas estes homens tinham princípios trabalhados e moldados no seu caráter, moldados na sua moral, na ética, dentro da Torá. Nós somos assim. Vivemos na Babilônia, vivemos num sistema babilônico, onde as ocasiões e as circunstâncias, em algum momento, tentam nos forçar a deixar de lado os nossos princípios. Aonde as ocasiões e as circunstâncias na faculdade tenta te forçar a deixar de lado os teus princípios bíblicos, deixando de lado a sua moral, a ética. Aonde no seu trabalho as conversas que não convêm tentam deixar de lado o seu princípio. E tantas outras circunstâncias e ocasiões forçam você a deixar de lado os seus princípios. Mas estes jovens não abriram mão dos seus princípios. Eles disseram: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti, ó rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos. Mas ainda, olha que coisa, mas ainda que Ele não nos livre, Ele tem poder. Mas mesmo que Ele decida pela sua soberana vontade não agir assim, ainda que Ele não nos livre, queremos já deixar claro para você. Vamos botar um ponto final nessa conversa, ó rei. Nós vamos deixar claro aqui que jamais serviremos a seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Eles deixaram claro. Sabe o que eles fizeram? Vamos traduzir e colocar uma tecla SAP? O negócio é o seguinte: você vai levar nós ou quer que nós vamos andando para a fornalha? Porque os seus deuses, nós vamos deixar claro aqui, que nós não iremos adorar. E se tiver que ir para a fornalha, nós vamos, porque Deus tem poder para nos livrar. Mas mesmo que Ele decida não nos livrar, isso não vai fazer nós nos prostrar diante da tua estátua, diante do teu sistema, diante da tua cultura, diante da tua ideologia. Nós vamos para a fornalha. Isso nos ensina algo primordial. Só temos duas escolhas. Esses jovens só tinham duas escolhas. Quais eram essas escolhas? Que são as nossas? Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou ficamos dentro da fornalha com Cristo. Qual você acha que é melhor? É lógico que você irá dizer Cristo. Porém, para fazer isso, nós não podemos nos prostrar diante de uma cultura que vai contra os princípios bíblicos. Não podemos ser influenciados e prostrados diante de uma TV que vai contra os princípios bíblicos. Não podemos nos prostrar diante de pessoas que exercem influências ideológicas que não é pelo princípio bíblico. Há somente dois caminhos. Há somente dois tipos de água. Ou, a Bíblia diz, aquele que é santo, santifica-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E esses jovens escolhem o quê? Vamos deixar claro aqui, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante da estátua
Quando os nossos princípios são bíblicos, o sistema se levantará contra nós. Isto é fato. A história da igreja mostra isso. Que as pessoas são perseguidas. Se o nosso evangelho não está causando perseguição, talvez há algo de errado em nosso evangelho. Porque Jesus disse: bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. E esse princípio bíblico, o sistema se levantará contra nós, mas sempre teremos a presença de Cristo conosco. Não é fácil. É doloroso, e Jesus nunca disse que seria fácil. A jornada do discípulo, Jesus nunca disse que seria um mar de rosa. Mas o que ele disse é que a presença dele estaria conosco todos os dias. E o versículo 24 e 25 é: de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? E responderam: sim, ó rei. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Teólogos, estudiosos vão afirmar que este 4º homem foi uma teofania de Cristo dentro da fornalha. Lembrando você que no capítulo 2 da semana passada, se você não viu, entra e medite nessa palavra. Disseram que Deus não habitava com seres humanos. Que os deuses não moravam com os seres humanos. E agora, o rei, aquele que sonhou, que disse, ele olha para a fornalha e vê um semelhante aos filhos dos deuses. Cristo, há 600 anos antes dele se encarnar, entrar na história, ele já havia vindo com Ananias, Misael e Azarias. É Deus entre os homens. E quando nós seguimos os nossos princípios bíblicos, mesmo indo de encontro à fornalha, mesmo sendo discriminado, seja no colégio, na faculdade, na escola, no trabalho, na família, o que nós, discípulos de Cristo, temos que ter a convicção é que mesmo sofrendo, mas nós temos Cristo conosco. Ou nós ficamos com Nabucodonosor do lado de fora da fornalha, ou nós ficamos do lado de dentro com Cristo. E Cristo falou em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quero concluir e convidar você a refletir e praticar. Qual tem sido a sua resposta ao sistema babilônico diante de uma ordem da influência, da ideologia, para se dobrar diante dele? Qual tem sido a sua resposta quando pessoas exercem influência? E nós vemos muito isso, ideológicas. E as pessoas da igreja comprando ideias, fundamentos ideológicos, que não é o princípio bíblico. Porque alguém conhecido, alguém de nome, alguém famoso, apresentou essa estátua para ele, e ele acabou comprando. Ele acabou se prostrando. A pergunta para nós discípulos é: qual tem sido a nossa resposta a esse sistema babilônico diante de uma ordem de influência, de ideologia para se dobrar diante dele? E a pergunta 2 é: o que é preferível? Não ser discriminado, perseguido e se dobrar diante do mundo? Ou sofrer tudo isso
e ter o Deus Emanuel conosco. Deus conosco. Lembrando que o seu sofrimento aqui pode chegar até os 80 anos, 90. Mas após isso, será toda uma eternidade. Qual é a sua decisão? Fica do lado de fora com Nabucodonosor? Ou entra na fornalha e desfruta da presença de Cristo? Eu quero lhe convidar nessa noite a meditar, refletir. Qual tem sido a sua resposta diante de todo esse sistema que é oferecido a você? Diante de ideologias que não estão no padrão bíblico. Diante de conversas que não estão no padrão bíblico. Qual tem sido a sua posição? Lembrando que você não pode discriminar, rejeitar. Mas qual tem sido a sua posição de forma pacífica diante de tudo isso que o sistema tem tentado impor sobre você? Você tem comprado as ideias? Você tem desfrutado das coisas? Você tem se prostrado diante de uma estátua? Diante de uma cultura? Diante do nada a ver? Qual tem sido a sua posição? E o que você prefere hoje? Você que talvez está acompanhando essa transmissão e não faz parte de nenhuma igreja. E eu não estou falando de denominação, eu estou te convidando a fazer parte da igreja de Cristo, um membro do corpo do Senhor. Eu quero lhe perguntar hoje, qual vai ser a sua posição? Ficar do lado de fora e se dobrar diante de uma cultura, de uma estátua? E o que eu vou oferecer para você não é nada fácil, porque o evangelho não é fácil. O que eu tenho a lhe dizer é que quando você decidir entrar na fornalha, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer rejeição, você vai sofrer diversas coisas. Essas coisas que ensinam que após uma vida com Cristo é mil maravilhas, isso é um anti-evangelho, porque Cristo falou que os servos não eram maior do que os senhores, e Cristo sofreu, e por que nós como igreja não queríamos sofrer? O que eu tenho para lhe oferecer é isso. Mas em todo esse momento, você desfrutará da presença de Cristo, da paz de Deus, da alegria do Espírito Santo. E lembrando que a caminhada não é só caminhada de tristeza. Dificuldades virão no decorrer da vida, seja você fazendo parte de uma igreja ou não, vai vir dificuldade. A vantagem é que se você entrar na fornalha e não se prostrar diante de um sistema, você vai ter a presença de Cristo com você. Então eu quero orar com você nessa noite.